E a matéria do Igor Gadelha traz aqui o seguinte, ó. Igor Gadelha, perdão. Secretário de Tarcísio procura Moraes para falar sobre mensagens. Secretário do governo Tarcísio de Freitas conversou com Alexandre de Moraes sobre mensagens que apontam o uso supostamente extraoficial do STF pelo ministro Alexandre de Moraes. E a gente já sabe que não teve nem uso extraoficial, nem uso ilegal, nem uso imoral, porque como várias autoridades e várias figuras ligadas ao judiciário brasileiro, ao direito brasileiro, operadores do direito e magistrados, confirmaram que o TSE tem poder de polícia e você não conseguiu ouvir, inclusive, nem mesmo ali um apoio dessa narrativa por parte dos bolsonaristas. A Janaína Pascoal disse que não tem irregularidade. O Ives Gandra, o mesmo operador do direito, magistrado bolsonarista que tem aquela interpretação freestyle do artigo 142, dizendo que ele pode ser utilizado de forma a utilizar as Forças Armadas como poder moderador e que o presidente da República teria esse poder. Nem mesmo o Ives Gandra conseguiu, por exemplo, também defender a tese de que teve crime cometido pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao contrário, ele disse que não teve conduta criminosa e que inclusive não teve nenhuma irregularidade promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, ao passo de que se ele fosse procurado para pedir o impeachment do ministro ou para assinar algum pedido de impeachment, ele disse que ele não assinaria porque ele não tem conduta irregular promovida pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí aqui no trecho da matéria publicada na coluna do Igor Gadelha, ele traz o que o próprio jornal Folha de São Paulo diz. Ó. O jornal Folha de São Paulo diz que obteve o material com fontes que tiveram acesso aos dados de um telefone que contém as mensagens e não por interceptação ilegal ou por acesso hacker. Ou seja, foi o celular do Eduardo Talhaferro, isso é um fato consumado. A grande questão é, ele entregou por vontade própria ou o telefone teve os dados roubados ali pela Polícia Civil de São Paulo, que após a prisão dele no dia 8 de maio, no dia seguinte pediu que o celular fosse entregue. Segundo o Guilherme Derrite, que eu vou mostrar aqui para vocês já já, ele disse que o telefone foi lacrado, que a Polícia Civil não retirou nenhum dado e que inclusive a senha não foi pedida. De acordo com o Eduardo Talhaferro, o telefone foi sim entregue com a senha porque o cunhado dele, perdão, foi obrigado a passar a senha. Quando ele recebeu o telefone estava sem o lacre, né? O envelope que o telefone estava dentro estava sem o lacre fechado, o lacre já estava rompido. Ele disse que não viu o lacre sendo rompido. E outra coisa importante que a gente precisa dizer também: o Talhaferro disse que o telefone estava com características estranhas, inclusive na bateria, e claramente tinha sido mexido. E ele também cita que em momento nenhum falou que o telefone era de uso profissional, era só de uso pessoal. Já o cunhado disse que o telefone era de uso pessoal e profissional e que, segundo o Eduardo Talhaferro, a polícia teria avisado para ele o seguinte: a partir de agora você é responsável pelo sigilo de qualquer informação profissional que tenha no seu celular. Mas peraí, como ele diz que isso chegou ao conhecimento das autoridades, se, segundo ele, as autoridades, em tese, não sabia que aquele material era um telefone também utilizado de forma profissional. E aí segue aqui o material. A principal suspeita, de aliados de Moraes é que as mensagens vazaram por meio do celular de Talhaferro. A dúvida é se o próprio teria vazado por conta própria ou se o conteúdo foi extraído sem autorização dele. Talhaferro foi preso no dia 8 de maio de 2023 sob suspeita de agressão à sua esposa. No dia seguinte, o perito entregou seu celular à Polícia Civil, que só devolveu 6 dias depois, como ele já disse, diferente, com problema na bateria e que inclusive com o lacre do envelope já rompido. E aí o que é que o Guilherme Derrite teria dito, Carlito, ao ministro Alexandre de Moraes? Ele foi fazer ali, como eu já disse para vocês, aquele trabalho de tentar justificar o injustificável. Por quê? Primeiro, assim que começou a pipocar as matérias na Folha de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já veio a público ali e falou: não, isso é muito grave, precisa ser investigado, não se pode, o absurdo, como é que aconteceu isso por parte do ministro? E aí segue aqui o que teria dito o secretário Guilherme Derrite a Xandão, tá? A Moraes, segundo apurou a coluna, Derrite afirmou que a Polícia Civil não extraiu dados do celular de Talhaferro. O secretário ressaltou que o aparelho foi lacrado e que a senha não teria sido fornecida. A informação consta inclusive nos registros da Polícia Civil de entrega e devolução do celular. Embora alguns policiais tenham softwares que permitam acessar aparelhos mesmo sem a senha. Exatamente. A polícia consegue quebrar a senha, né? A criptografia dos telefones. O Talhaferro disse que o cunhado foi obrigado a passar a senha, foi ameaçado, inclusive, palavras do Talhaferro e do cunhado, segundo o Talhaferro. E o Talhaferro também disse que quando recebeu o telefone ele estava estranho, claramente violado e que
Como ele foi lacrado, para quem não sabe como é que acontece, né, quando a polícia apreende alguma coisa, digamos que a polícia pegou esse controle remoto aqui do ar-condicionado, coloca no saquinho, lacra e tem um número do lacre aqui para você saber se quando esse material for entregue para você, você vai conferir o lacre que está no saquinho para ver se é o mesmo lacre que foi colocado quando ele foi apreendido. E segundo o Talhaferro, quando entregaram para ele o telefone celular de volta, o lacre não estava preservado, o lacre já estava rompido, ou seja, validando a tese de que o telefone foi apreendido, lacrado, depois alguém rompeu o lacre para poder periciar o telefone, né, tirar aquilo ali que era tirar o que era de interesse ali de quem queria roubar aquelas informações e devolver para o Talhaferro.